No Direto ao Ponto, sempre às quintas-feiras, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema tamanho versus agilidade nos negócios, um equilíbrio necessário para o sucesso empresarial. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo, Bruno, queridos ouvintes. Todos nós já escutamos em algum momento no mundo empresarial que é o grande que engole o pequeno, né? Todos nós já ouvimos essa expressão, não? Os grandes vão engolindo os pequenos. E também já escutamos a expressão que diz, não é o grande que engole o pequeno, é o mais rápido que engole o mais lento, né? Essas duas expressões que viraram jargão popular, elas revelam duas virtudes que as empresas deveriam observar e se atentar, e deveriam utilizá-las de forma simultânea, buscar a grandeza, se tornar cada vez maior. É importante deixar claro que uma empresa nunca pode ser pensada para estagnar, ela tem que sempre ser pensada para crescer. Por quê? Porque um CNPJ que começa a ser planejado, estruturado para estagnação, para estancar o crescimento, ele manda uma mensagem para a equipe, para as pessoas que estão fazendo parte daquele projeto, que a empresa não está mais disposta a crescer. Isso significa que as pessoas também não vão mais crescer junto com a organização. E as pessoas boas, elas querem crescer, elas normalmente têm ambição, então elas começam a olhar para o lado procurando uma oportunidade para de alguma forma crescer em outra empresa. Então tem que buscar sempre o crescimento, a grandeza, mas também tem que buscar sempre a agilidade. Nós sabemos que nós estamos inseridos no mercado que muda cada vez numa velocidade maior, e acompanhar essas mudanças não é uma opção, é uma obrigação. Então é fundamental que o empresário também seja rápido na tomada de decisões e que busque sempre crescer. São duas virtudes que devem ser concentradas e que ambas as virtudes acabam acabam obtendo, acabam no final das contas, elas acabam passando pela restrição, usando a palavra adequada, de uma mente que muitas vezes acaba sendo limitada, uma mente conservadora, uma pessoa que toma decisões, mas que não quer o crescimento. E essa resistência à mudança, ela acaba sendo a grande armadilha tanto para o crescimento quanto para a agilidade. Eu tenho um exemplo para dar. Tem uma empresa que está fazendo um trabalho para aprimorar a sua performance de gestão, e é uma empresa que também está passando por um período de sucessão, ou seja, é uma empresa que tem um pai que está passando a gestão, a operação para o seu filho. O seu filho foi lá na operação e está fazendo uma série de movimentos legais para dar mais agilidade na gestão, para buscar um crescimento, grandeza, e em alguns momentos esse filho precisa convencer o pai sobre algumas coisas que precisam ser implementadas, mas nem sempre esse pai, que tem uma mente mais resistente, está disposto a implementar as melhorias necessárias. E aí algo aconteceu nos últimos tempos que me chamou bastante atenção. O empresário, né, ele se deparou com uma queda de produtividade. Então esse foi um diagnóstico, caiu a produção. Aí a segunda coisa que ele pensou foi, logo depois de ter percebido a queda de produtividade, preciso tomar uma providência. Então esse foi o segundo movimento, tomar uma providência. O terceiro movimento, sabe o que ele fez? Cortou o cafezinho de todas as pessoas da equipe. É um movimento que foi feito com o estômago e não com a cabeça. É um movimento muito emocional. Eu tenho certeza absoluta que essa empresa, no primeiro momento, ele pode até gerar o temor, aquele que em algumas pessoas se impactam pelo medo, né? Ai, meu Deus, o patrão cortou o café, não está satisfeito. Mas eu tenho certeza que no médio e no longo prazo, esse movimento tende a prejudicar ainda mais a gestão, tanto o crescimento quanto a agilidade. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo gerenciadas, conduzidas pela emoção do medo, pelo temor, elas em algum momento suportam, mas logo ali na frente, seja de forma direta ou de forma indireta, elas acabam buscando formas de se vingar daquele empresário. E aonde elas se vingam? Elas se vingam quando ninguém está vendo, né? Então tem que tomar cuidado para tomar decisões com sabedoria, para que a empresa possa ser grande e ágil ao mesmo tempo, né? A gente sabe que um barco que é pequenininho,
com 2 remadas para cada lado, a gente muda a direção do barco. Agora, quando a empresa for grande, é como manobrar um transatlântico. Precisa um conjunto de movimentos acontecendo simultaneamente, de forma organizada, para que os movimentos aconteçam e a gente consiga suportar a grandeza. Essa é a dica de hoje. Seja grande e seja ágil, vencendo a resistência com relação às novidades que surgem no mercado, né? E as diferentes formas de fazer gestão, né, Bozetti? Porque você fala essa do cafezinho, algo que impacta, né? Imagina o funcionário. E eu acho que vai ter diferentes resultados com diferentes estilos de pessoas. Daqui a pouco um vai dizer, olha, cortou o cafezinho, vamos ter que fazer diferente, vamos ter que dar o máximo, como tu falou. Daqui a pouco vai ser por um tempo e depois não mais. Ou, né, pode ser que todo mundo vai pegar junto, vai voltar o cafezinho, beleza, e depois segue o baile. Pode ter aquele que vai querer se vingar, como tu falou, e tem também, acredito eu, aquele que já começa a pensar o seguinte, estão cortando o cafezinho, vou começar a procurar uma outra vaga em outra empresa, porque aqui não vai ter futuro. Então é delicado, né? Tomar esse tipo de decisão. Tem vezes que dá certo, tem vezes que na punição, né, vai dar certo, o resultado vai mudar, e se voltar logo, daqui a pouco, se logo voltar o cafezinho, se tiver um resultado e logo te voltar o cafezinho é uma situação, e se não voltar? Se não tiver essa mudança, né? É delicado, né? Interessante essa questão da grandeza, mas também da agilidade e de, como você falou, né, a tomar a decisão com a cabeça e não com o estômago. O mercado tem que reconhecer que existem diferenças entre fatores de motivação e fatores de manutenção. O que é um fator de manutenção, por exemplo? Plano de saúde, auxílio, aquela série de vantagens que vem junto com a função, escola, vale-refeição, rancho, alguns benefícios são fatores de manutenção. Eles não motivam o colaborador, eles mantêm o colaborador na organização. Fatores de manutenção costumam custar caros para a empresa, geram resultados baixos para a empresa e a empresa não consegue mais tirar. Ela passa a ser direito adquirido do colaborador. Os fatores de motivação são diferentes dos fatores de manutenção. Os fatores de motivação normalmente custam pouco para a empresa ou quase nada, geram grandes resultados na operação e a empresa consegue flexibilizar, jogar, ela consegue usar das mais diversas artimanhas. Existem uma série de fatores de motivação. O café é um fator de manutenção que, quando tirado da operação, se torna um fator de desmotivação. A mesma coisa um plano de saúde. O plano de saúde ele é um fator de manutenção dos colaboradores. Na hora de pensar em sair, as pessoas optam por permanecer na empresa porque elas têm o benefício do plano de saúde. Porém, quando tirado, vira um fator de desmotivação. São aspectos que todo empresário deveria dominar. E tem muita gente, tem muito empresário, em especial empresário de pequeno e médio porte, que entrega um monte de benefícios e vantagens para os seus colaboradores, esperando motivação, mas na verdade ele está entregando fatores de manutenção. Ele entrega o remédio errado para a doença. Então isso é fundamental, que na minha leitura, na nossa leitura, é o cortar o cafezinho. Cortar o cafezinho é o remédio errado para aquela doença, para aquela situação. E ele pode ter um efeito adverso logo ali na frente. Então, quando nós nos movimentamos no mercado, as ações precisam ser muito bem pensadas, né? Para que a gente seja muito mais assertivo e ágil. Quanto tempo demora para resgatar e recuperar um movimento mal feito dentro da empresa? Né? Quanto tempo se leva para reconstruir aquele clima? Então, esses movimentos precisam ser pensados, né? E é sobre isso que nós falamos o tempo todo nas nossas formações, inclusive em uma que começa hoje à noite aqui em Lajeado, que é o Mastermind Meta Gerenciamento, que vai de hoje até domingo. Falaremos bastante sobre esses aspectos que buscam trazer diferenciais competitivos para as organizações, né? Esse provavelmente já esgotado, algumas né? vagas ainda algumas temos. Vagas? Olha aí. Como é uma formação mais técnica, ela tem pouca interação, dá para colocar bastante gente na sala e eu tenho certeza que a forma de enxergar o negócio a partir de domingo é outra, né? Então, quem tiver interesse, faz o contato aí com o Mastermind. Aqui fica às margens da BR-386 em Lajeado e daqui a pouco já pode começar a fazer a sua qualificação ainda neste final de semana, a partir de hoje então, né? Isso aí. Valeu, Bozetti, grande abraço. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Conversamos com o diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, aqui no Direto ao Ponto.